Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Elbor para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.elbor.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Elbor e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes os senhores Henry Borenstein, diretor-presidente, o senhor Leonardo Fux, piloto, CFO, e o Marcelo Bonanata, diretor comercial da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Henry, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Henry, pode prosseguir. Bom dia a todos. É um prazer darmos início ao call de resultados da Elbor. Estou acompanhado do nosso CFO, Leonardo Piloto, e do diretor comercial, Marcelo Bonanata, para a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2025. Este início de ano foi marcado por avanços consistentes nas principais métricas operacionais e financeiras da companhia, evidenciando a solidez da nossa estratégia, a assertividade das iniciativas comerciais e a eficiência na execução dos projetos. Os principais destaques do trimestre: vendas brutas totais, atingimos aí 619 milhões de reais no primeiro trimestre de 2025, um aumento aí de 40% quando comparamos aí ao primeiro trimestre de 24, sendo que 44% desse total proveniente da parte Elba. O indicador, o VSO total, velocidade de vendas, atingimos 21,5% no primeiro trimestre, crescimento também de 7,5 pontos percentuais, e o VSO da parte Elbor foi 17,6%. Lançamos 3 empreendimentos no trimestre, com um VGV total líquido de 491 milhões, 30% parte Elbor. O VSO total dos lançamentos foi de 48%. Entregamos 2 empreendimentos no primeiro trimestre de 25, com VGV total líquido de 597 milhões, 45% parte Elbor, 85% vendido e 65% repassado no trimestre. Os repasses totalizaram 477 milhões de reais no primeiro tri de 25, aumento de 44% quando comparado ao primeiro tri de 24, sendo que 64% parte Elbor. Tivemos uma geração de caixa, considerando as empresas consolidadas, de 16,5 milhões no primeiro trimestre de 25, e a alavancagem reduziu 2,1 pontos percentuais para 53,6%, a dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Conclusão: os resultados do primeiro trimestre de 25 refletem a continuidade do nosso crescimento sólido, a evolução na estrutura de capital e a nossa capacidade de adaptação em um ambiente de mercado dinâmico. Mantemos nosso compromisso com a geração de valor sustentável para os investidores e clientes. Com isso, convido agora o Marcelo Bonanata para apresentar os principais destaques operacionais. Ao final, estarei à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia Henry, bom dia Leonardo, já agradecendo desde já a presença de todos. Nosso primeiro slide, nós vamos falar aqui um pouquinho do nosso Land Bank. Land Bank da Elbor hoje, um VGV potencial de 12 bilhões de reais, com 71% de participação Elbor. Aqui nós destacamos alguns empreendimentos, óbvio que nós achamos que todos os nossos terrenos são de muita qualidade, mas a gente destacou alguns terrenos que a gente acha que são terrenos icônicos hoje na cidade de São Paulo. Para mim, um dos principais é a República do Líbano,
que é na República do Líbano, com Canário, muito próximo do Parque do Ibirapuera. São quase 6 mil metros quadrados de área, numa área nobríssima, uma das áreas mais nobres de São Paulo, um produto de altíssimo padrão. Temos um terreno nos Jardins com 5.300 metros quadrados, também de altíssimo padrão, com apartamentos grandes, muitos deles em andares mais altos voltados para Z1, com vista eterna. Rua Bahia e Rua Itacolomi são dois terrenos icônicos no bairro de Higienópolis, que nós devemos lançar ainda esse ano. Rua Bahia, tendo vista total para o Pacaembu, e Rua Itacolomi, um terreno icônico na Rua Itacolomi com a Rua Piauí, dois terrenos onde a gente conseguiu colocar produtos complementares, produtos que um complementa o outro, e a gente lança agora no terceiro trimestre desse ano. E um destaque também é um grande terreno que nós temos há alguns anos, que era a antiga fábrica da Sempre Toshiba, na Avenida Nações Unidas, próximo da Ponte João Dias, hoje vizinho de um projeto icônico que é o Beyond, a nossa praia paulistana. É um terreno de 26 mil metros quadrados, com quase 2 bilhões de VGV potencial. Sem dúvida nenhuma, nós ali estamos criando um novo bairro na cidade de São Paulo, com vários anos para ser desenvolvido, mas sem dúvida nenhuma é uma grande reserva de mercado, um terreno que a gente acredita muito, né, Henrique? E já vários anos aqui trabalhando e elaborando. E eu queria só complementar, quando a gente fala de land bank, né? A gente vê que a maior parte desse land bank hoje na região, voltado na região sudeste, e falando de São Paulo e Grande São Paulo, a gente precisa falar um pouquinho de como a gente está tratando esse land bank. Hoje a gente está com um trabalho que foi aí até um trabalho muito, muito legal que o Leonardo veio fazendo da reciclagem do nosso land bank. Então, nós tínhamos terrenos como Rio de Janeiro, Cuiabá, Campo Grande, mercados que a gente já não tem mais parceria, não tem mais vontade de ter continuidade, e alguns terrenos também, mesmo na cidade de São Paulo, que já não tinham mais a característica que hoje nós temos no médio alto ou altíssimo padrão. Então, hoje, só para os senhores terem uma ideia, nós já vendemos 5 terrenos que fazem aí um VGV de 116 milhões de reais, sendo que compramos 2 novos terrenos com muita característica desse médio, alto padrão, de alto padrão e altíssimo, reciclando esse land bank. E temos aí mais alguns terrenos que a gente julga que nós podemos ainda negociar e ir nesse processo de reciclagem, deixando a empresa mais dentro do caminho que a gente julga hoje e que a gente quer atuar. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? É isso, né, Bono? A gente está nesse caminho de terrenos que não são atualmente bons terrenos, mas não são estratégicos, mas para a Elbor, tendo em vista o que a gente quer ir pela frente, a gente conseguiu fazer essa venda, né? Você falou, 100 e poucos milhões de reais, e tem mais alguns outros terrenos que estão aí no nosso pipeline para serem vendidos também, e deve acontecer nos próximos trimestres, né? E Marcelo destacou aqui o terreno da Sempre. Eu queria até falar que é muito semelhante, né, Marcelo, ao que a gente fez lá no Caminho da Lapa, né? Sim. A gente acabou criando um bairro planejado ali na Vila Anastácio e hoje é um dos melhores empreendimentos da Elba em termos de venda e de rentabilidade. Então, a gente acredita muito nesse projeto. E o República do Líbano, como o Marcelo falou, é um terreno diferenciado e, além de todos os atributos aí, é o último terreno com vista para o parque, né, Marcelo? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Mais próximo do parque e vista total para o parque traseiro. Nós fizemos nesse trimestre 3 lançamentos, destacando aqui o primeiro lançamento foi a última fase, tá? Nós tivemos um primeiro lançamento no Fazenda Itepeti, aqui em Mogi, um projeto icônico, e a última fase deles a gente lançou agora nesse trimestre. Falta menos de 100 unidades para vender, foi um grande sucesso, né? Com uma valorização enorme, de potencial de valorização, de valor de fato, né? Hoje, de metro quadrado, do que foi lançado para o que a gente está realizando, clientes muito satisfeitos com esse empreendimento. Lançamos um empreendimento na Anália Franco junto com a Cury, um terreno que nós já tínhamos, que é um terreno dentro desse processo de reciclagem do nosso land bank, além de ter
feito o negócio com a Cury, entramos em sociedade com eles, muito importante para a gente nesse segmento, a gente não atua tanto, que é o econômico, com sucesso de venda, 92% das unidades vendidas, e fizemos um lançamento em São Bernardo, num grande terreno que nós temos de 55 mil metros quadrados, onde nós estamos entregando um primeiro empreendimento ainda esse ano, e lançamos uma segunda fase dentro de uma demanda que se tinha de mercado, e o empreendimento vem respondendo semana a semana. Então, nós tivemos 3 lançamentos, 3 produtos novos aí no mercado. No slide seguinte, nós vamos falar um pouquinho das vendas contratadas, acho que o Henry já falou, destacando que nós tivemos aí um aumento de 40% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, e um aumento aí até considerável em relação ao quarto trimestre de 24, sempre que é o quarto trimestre sempre é um dos trimestres que mais tem venda, né? Então, a gente ficou muito satisfeito, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um dos trimestres que a gente mais vendeu de todos os tempos. Estamos felizes, mas não empolgados. Nós estamos muito com o pé no chão, aproveitando cada momento, mas sabendo da realidade macroeconômica que nós passamos. Então, assim, vamos destacar que a gente vendeu bem os lançamentos, mas o mais importante, continuamos vendendo o nosso estoque de pronto e o nosso estoque em construção. Destacando ainda que tivemos um evento do Soel Bortem, que é o nosso grande evento de venda de estoque, o maior evento de venda de estoque do Brasil, sem dúvida nenhuma, que foi mais um sucesso de vendas que nós realizamos as edições de Mogi e de São Paulo no mês de março. Então, isso potencializou as nossas vendas, tanto de imóveis em construção como os imóveis prontos. No slide seguinte, a gente vê todo o reflexo dessas vendas contratadas que nós tivemos nesse trimestre, mostrando o nosso VSO, né? As vendas sobre ofertas, pulando aí para 21,5%. A parte Elbor fica em 17%, porque tem aí o percentual aí do lançamento com o que nós tivemos com a Cury, mas mesmo tanto os 17 como o 21, eu acho que é um indicador muito significativo para a realidade atual do mercado. Então, tivemos um aumento aí, saindo de 14% de VSO total, indo para 21,5%, mostrando que a gente está no caminho certo. O nosso estoque hoje é de 2,3 bilhões, né? E 97% na região do Sudeste. A gente sempre coloca esse destaque porque nós tivemos em momentos bem pulverizados em quase todas as regiões do Brasil e hoje muito focado na região do Sudeste, principalmente na cidade de São Paulo e na Grande São Paulo. A gente vê aqui distribuído por médio alto, alto padrão, altíssimo padrão, que essa reciclagem que nós estamos falando no nosso land bank, que passa muito pelo alto e altíssimo padrão, pela característica que nós temos hoje, um segmento que a gente acredita muito, e é difícil falar da gente, mas até os nossos parceiros, nossos concorrentes sempre dizem que a qualidade que nós temos nos nossos terrenos, nos nossos produtos, nos permitem trabalhar bastante hoje no segmento de alto e altíssimo padrão. E aí a gente vem mostrando para todos o nosso estoque e principalmente aí dando um grande alívio olhando quando a gente vê o nosso estoque de pronto, né? A gente chegou lá em 2018, no momento da crise aguda que nós tivemos no nosso país, ter quase 2 bi naquela época de estoque pronto, e hoje a gente tem aí pouco mais de 200 milhões de reais total. Sendo que o estoque do legado, que a gente sempre entra trimestre, sai trimestre, conversa com vocês e sempre a pergunta do legado, a gente pode dizer que ele praticamente acabou. Até outro dia o Henry falou, cadê a champanhe? Que nós acabamos um empreendimento lá de São Vicente, a gente não sempre olhava e falava, será que um dia vai chegar? Esse dia chegou. Então, sofremos tanto com esse estoque do legado, a gente hoje praticamente tem nada, tem 20 e poucos milhões, que vai acabar muito rapidamente, e o restante do estoque pronto, gente, foi estoque que acabou de entregar. A maioria deles foram empreendimentos que acabaram de ser entregues, que é normal
esse momento de transição do pronto do que acabou de ser entregue. E importante, né, quando a gente fala do legado, 100% desse estoque que a gente acabou de entregar, todo residencial e de muita qualidade, com um giro muito rápido, aí, muito grande de venda, né? Importante. Henrique, quer falar alguma coisa aí desse estoque, principalmente do legado, que praticamente acabamos? Eu acho que, lembrando também, né, o estoque do legado que castigava o nosso balanço, porque foi aquela época do distratos que os imóveis tiveram uma queda de preço, né, Marcelo? De 20% a 30%. Isso machucava muito o resultado da companhia, porque a gente tinha que vender, obviamente, os imóveis e castigava muito o nosso resultado. Isso agora acabou, né? A gente vê que os empreendimentos novos com margens adequadas é o que a gente tem na prateleira, né? Léo, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Que quando você entrou, a gente fez um pacto aí para a gente poder zerar, né? Eu acho que é importante mencionar, eu tenho falado isso recorrentemente, que o estoque pronto a gente sempre vai conviver com ele, mas o importante é lembrar que o perfil lá de trás, de 2018, 2019, tinha uma composição bastante diferente, espalhada por várias cidades do Brasil, e várias faixas de renda e tipo de produto. Hoje, o nosso estoque pronto é basicamente residencial em São Paulo, coisas que acabaram de ficar prontas, empreendimentos que acabaram de ficar pronto e com altíssimo grau de qualidade percebida pelos nossos clientes. Então, isso aqui é uma coisa que vai passar rapidamente. A gente não, o management da companhia não entende isso como um problema e sim como uma reserva de oportunidade. Todos esses produtos aqui, eles ganharam preço ao longo do tempo e têm ajudado a margem reportada pela companhia. É isso aí. No próximo slide, nós falamos aqui das duas entregas que nós tivemos no primeiro trimestre. Um deles, um projeto hiper icônico, que é o Pátio Clabin. A última fase foi entregue agora, no primeiro trimestre. É um empreendimento realmente gigantesco, né? Sim. Só lá, só para vocês terem uma ideia, nós somos um mall com quase 8.000 metros quadrados de ABL, que alavanca, que ancora todo esse empreendimento. Nós temos 300 e poucas unidades de apartamentos compactos, mais 240 unidades dos apartamentos maiores, de 115 e 145 metros quadrados. Estamos com 98% vendido, já 63% repassado. Isso é uma outra coisa que o Leonardo vai falar para vocês, que é super importante estar antenado entre venda e repasse. Então, assim, a gente ficou muito feliz de estar aí complementando a entrega do Pátio Clabin. E depois, como o Henrique já acabou de citar, nós entregamos mais uma fase lá no Caminhos da Lapa, que é o Elo do um apartamento mais compacto, empreendimento que a gente desenvolve junto com a Tegra e a Toledo Ferrari. Ele já está com 72% vendido, com 66% das suas unidades repassadas, num local onde, de fato, nós estamos transformando a região inteira com investimento na malha viária, dando toda uma repaginação numa área que era tão fabril, né? Como era aquela área, e hoje aí é um dos empreendimentos com a maior velocidade de venda da nossa companhia. A gente tem um bom land bank lá ainda. E ainda, bem lembrado pelo EI, nós temos um lançamento para fazer ainda esse ano, um land bank bem grande, bem gigantesco, e quando nós começamos lá em 2016, né, começamos lá vendendo a 6.500 metros quadrados, R$ 1.500 o metro quadrado, dizendo que um dia algo ia acontecer, e esse dia aconteceu, que hoje a gente vende algo tangível, uma realidade. Hoje a gente vai atingir aí entre 14 e 15 mil reais. Eu falo que é o metro quadrado mais barato de apartamento de 4 dormitórios em São Paulo inteiro. Então, assim, de fato é muito bonito, muito legal quando você consegue mostrar aí tudo que você desenvolveu, tudo que você imaginou em áreas tão fabris e tão grandes como eram essas áreas. E aí a gente vai falar de repasse. Queria pedir para o Leonardo falar um pouquinho lá, aí daqui para frente, dos repasses, que eu acho que é um momento importante também. Obrigado, Bona. Iniciando aqui, pessoal, pelo slide 12, a gente demonstrando qual foi a nossa performance de repasse do primeiro TRI 25. A gente cresceu 44% em relação ao primeiro trimestre de 24 e um pouquinho abaixo do que a gente fez no quarto trimestre de 24. Queria destacar aqui, e mesmo com todo esse cenário de restrição de crédito, entre outras coisas que tem muito se falado na mídia,
os nossos clientes têm conseguido condições de crédito com os nossos bancos parceiros e a gente não tem reparado uma constrição de crédito para a pessoa física adquirente dos nossos imóveis principalmente, tá? Então, esse é um ano bastante importante de entregas para a gente e isso é um indicador precedente que deixa a gente bastante tranquilo. Até hoje, a gente tem crédito para os nossos clientes e a gente imagina que isso vai continuar nessa tocada, mesmo com todo esse barulho no mercado, mídia, entre outras coisas. Mas o que a gente percebe na prática e no dia a dia, nossos clientes com bastante crédito e disponibilidade, obviamente com um custo um pouco maior, mas o crédito disponível ainda, tá? Passando para o próximo slide 13, a gente demonstra aqui todo o nosso timeline de entregas. Importante frisar que os empreendimentos que estavam previstos para serem entregues no primeiro trimestre, como o Marcelo falou agora há pouco, eles foram entregues, estão em processo de repasse, estão andando bem, em linha com o que a gente imaginava. E daqui até o final do ano a gente tem mais 8 entregas. De novo, esse é um ano bastante importante de entregas para a gente. Tem mais 1.800 bi de VGV lançado para ser entregue, vendido, repassado e entrar no caixa da companhia para ajudar a gente aqui nesse processo de desalavancagem que a gente vem intensificando nos últimos períodos. Tá? Vou passar agora direto para o slide 15, onde a gente fala dos resultados financeiros. Receita operacional líquida praticamente estável, ano contra ano e tri contra tri, 300 milhões de reais, para ser exato, 299 milhões de reais de receita líquida no primeiro trimestre de 25. Resultado e margem bruta. Importante a gente destacar, a gente tem falado consistentemente que a companhia, todo o nosso planejamento é para ter uma margem bruta em torno de 30%. A gente conseguiu mais um trimestre entregar 31,5%. Só lembrando que o quarto trimestre de 2024 a gente teve um efeito não recorrente, que a gente expressou bastante, pediu para ninguém colocar na modelagem essa margem mais alta. A nossa margem na companhia é de 30%, algo um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Então, nesse slide aqui, andando em linha com aquilo que a gente tem se prontificado a fazer e aquilo que a gente tem sinalizado para o mercado. Tá? Passando para o slide 16, a margem REF, a gente teve um acréscimo de 0,7 pontos percentuais, já refletindo novas vendas que o Bona vem fazendo com acréscimo de preço. E conforme eu falei até no call do quarto TRI, o importante é ver que 65% da margem REF vem de novos projetos. Então, tudo que a gente vem lançando, ele vem fazendo todo o ciclo se moverem na companhia e esses novos lançamentos começarem a apontar para o resultado a ser apropriado nos próximos trimestres da empresa. Passando para o slide 17, a gente demonstra aqui despesas gerais administrativas comportadas em linha com o que a gente veio fazendo nos últimos trimestres. Então, acho que é o mais importante ali a proporcionalidade, que é o que a gente demonstra na linha cinza embaixo. Então, o DGA sobre receita, 9%, em linha com o que a gente tem feito e que o próprio mercado tem feito, e despesas comerciais também em linha com o que a gente já tem feito em trimestres anteriores. Então, sem novidades também, o que a gente considera bom. Tá? Slide 18, demonstrando aqui lucro líquido do controlador, comparando primeiro TRI contra primeiro TRI, a gente cresceu 7%, em linha com o que a gente vem se fortificando a fazer. E na hora que a gente compara com o quarto TRI 24, é importante lembrar que o quarto TRI 24 é o momento que a gente reavalia algumas unidades que a gente tem aqui em aluguel. Que isso faz com que o lucro controlador cresça bastante, mas, de novo, é algo não recorrente e isso deve acontecer sempre nos quartos trimestres. Tá? Então, a base de comparação aqui é TRI contra TRI. Primeiro TRI 24 contra o primeiro TRI 25. Seguindo para o slide 19, a gente demonstrando aqui do lado esquerdo do gráfico, o gráfico esquerdo, a importante redução de dívida bruta da companhia do quarto TRI de 24 para o primeiro TRI de 25, a gente caiu praticamente 230 milhões de reais de dívida bruta. E do lado direito a gente demonstrou aqui o breakdown da dívida, qual que é o período de vencimento dessa dívida. E o mais importante, o que está vencendo em 2025, não sei se todo mundo lembra, a gente tinha um número bastante superior a esse, o que a gente mostrou no último call, que era de 836 milhões de reais vencendo no curto prazo.
Então, boa parte da dívida a gente já fez frente a ela e deixando a gente aqui um pouco mais tranquilo, que o endividamento está baixando, a exigibilidade no curto prazo também, demonstrando que o nosso liability management está funcionando mesmo no mercado um pouco mais complicado de crédito e de taxa de juros, tá? Queria passar agora para o slide 20, demonstrando que a trajetória do nosso endividamento líquido sobre patrimônio líquido, ele continua na trajetória de queda. Então, a gente saiu lá de final de 23, 72%, e a gente chegou agora no primeiro trimestre de 25, 53%. É importante a gente lembrar que a trajetória ela continua sendo para baixo até o final do ano. Isso não significa necessariamente que todo trimestre a gente vai ter uma desalavancagem. A gente está trabalhando para, mas é importante lembrar que a desalavancagem tem muita relação com as nossas entregas, performance de repasse, entre outros assuntos que a gente gerencia aqui na companhia. Tá? Eu mencionei que a trajetória é para baixo até final do ano, porque a partir de 26, como a gente vai lançar mais empreendimentos esse ano, a gente vai voltar a tomar plano empresário ano que vem, o que a gente considera que é uma dívida saudável e necessária para o setor. Então, o endividamento deve aos pouquinhos indo e crescendo em 2026 nessa linha de plano empresário. Tá? Então, eu queria deixar isso bastante claro. A gente pode passar para o slide 21, demonstrando aqui mais um trimestre de geração de caixa. A gente separou aqui em duas tabelas. A tabela de cima é onde são as empresas que a gente consolida no nosso balanço. A gente gerou caixa de 16 milhões de reais nesse grupo. E naquelas SPS que a gente não consolida, basicamente Leopoldo, o loteamento Fazenda Itapetí, isso não está consolidado no nosso balanço. A gente também gerou caixa nesse grupo de empresas, totalizando 70 milhões de geração de caixa entre o consolidado e o não consolidado. Meu último slide aqui, eu queria reforçar as prioridades para 2025. Muito já foi falado aqui pelo Bono e pelo Henry, mas só para reforçar, então, primeiro ponto, a gestão comercial ativa, continuar com bons projetos, um estoque muito atrativo e garantindo que a gente tenha uma velocidade de venda boa. Segundo ponto, administração eficaz do land bank. O Bona comentou agora há pouco para vocês. A gente decidiu aqui na companhia onde a gente atuaria e o que a gente não atuaria. A gente está sendo muito sagaz e seguindo aqui a nossa estratégia de vender o land bank que não está alinhado com a estratégia da companhia. Tá? Depois disso, a gente tem mais 8 entregas, né? Daqui para frente a gente tem mais 8 entregas para fazer. Isso aqui é um assunto extremamente importante para a companhia, que a gente vem tratando com extrema seriedade. Então, atender bem os nossos clientes, entregar bem entregue do ponto de vista de qualidade construtiva, e isso ajuda muito na hora que a gente vai fazer o repasse. Tá? O próximo ponto, lançamentos estratégicos na Grande São Paulo e em Mogi. O que a gente tem combinado dentro de casa é vamos lançar um por vez, sentir o mercado e ver como é que o mercado vai reagir. A gente tem produtos na prateleira, a gente tem vontade de fazer, mas a gente não vai para o mercado só para lançar, para falar que fez números grandes. É importante que a gente continue lançando, bem lançado e bem vendido. Tá? E o último ponto é a disciplina na gestão dos custos e na redução de alavancagem. Acho que a gente tem falado de redução de alavancagem nos últimos 24 meses, de forma subsequente, e a gente tem entregue. Tá? Então, acho que essas são as nossas prioridades, estamos dando total transparência para todo mundo e a gente aqui, como management da companhia, focado em entregar o que a gente está se comprometendo a fazer. Com isso, eu encerro aqui a apresentação. A gente vai abrir aqui para sessão de perguntas e respostas, tá, pessoal? Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queira fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo de Q&A, informando o nome e a companhia. Pedimos que aguardem enquanto coletamos as perguntas.
Lembrando que para fazer perguntas, basta enviar através do ícone de Q&A informando o nome e a empresa. Pedimos que aguardem enquanto coletamos as perguntas. Bom dia, pessoal. Voltando aqui para as perguntas, tá? Eu vou ler aqui e a gente vai responder. A primeira delas é do Herman Lee, do Bradesco BBI. Herman, obrigado pela pergunta, tá? Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Duas perguntas do nosso lado. O nível de alavancagem vem melhorando aos poucos e diante de um ano com muitas entregas, também com diversos lançamentos, queria entender um pouco o patamar do que deve chegar ao final do ano. A segunda pergunta é sobre a gestão do Land Bank, como enxergam novas aquisições para o ano e se pode ter novas vendas de terrenos. Herman, eu vou pegar a primeira, o Bona e o Henry vão pegar a segunda, tá? Herman, dentro do nosso planejamento aqui, mesmo com um acréscimo de lançamentos em relação ao ano anterior, a gente vislumbra uma redução da alavancagem de mais alguns pontos percentuais, tá? A gente não está dando guidance disso para o mercado, mas o que a gente enxerga aqui de tudo mais constante, vendas, repasse, não ter nenhuma surpresa negativa aqui, a gente enxerga mais alguns pontos de redução de alavancagem na dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda, Bono, você me ajuda? Sim, claro. Olá, Herman, obrigado pela pergunta. No que tange a aquisição de novos terrenos, ser muito sincero para vocês, com o nível de land bank que a gente tem hoje, de VGV, e com a qualidade que nós temos, a gente não se preocupa hoje em aquisição de novos terrenos. Óbvio, estamos no mercado, o terreno é matéria-prima, por algumas oportunidades, nós acabamos de comprar o terreno que é a churrascaria Rodeio na Doc Lobo com a Oscar Freire, onde nós julgamos ser um terreno de excelência e uma grande oportunidade. Então, nós estamos abertos, mas, sendo sincero para você, hoje, com o que nós temos de VGV e a qualidade que nós temos e a diversidade que nós temos de produto, não estamos correndo atrás de novos terrenos. E no que tange a essa reciclagem e venda de alguns terrenos, acho que nós até citamos no começo, dizendo que sim, existem terrenos ainda que nós achamos que está fugindo um pouco da característica do que a Elbor hoje vê para frente. Então, pode ser que aconteçam sim nos próximos meses, né, Léo, a venda de novos terrenos para futuras reciclagens em termos do nosso land bank. É isso, até Herman, bom dia, Henry, obrigado pela pergunta. Para complementar o Bona aqui, e esse terreno que compramos na Doc Lobo, que é a churrascaria Rodeio, foi uma oportunidade, além de ser um land bank espetacular, na nossa opinião, também foi um negócio que a gente fez com pouca exposição de caixa. Eu acho que isso também é importante ressaltar, né? Bom, a próxima pergunta é do Daniel Neustarter. Desculpa se eu falei seu nome incorretamente, Daniel. Ele é investidor da Elbor. Bom dia, sou investidor da Elbor. Estou acompanhando a melhora gradual dos resultados e o endividamento vem caindo a cada trimestre. Numa das apresentações era projetado um lançamento de 2 empreendimentos para o Q1. Vocês lançaram 3. Com relação ao Q2, estava previsto 7 lançamentos. Estão mantidos esses 7 lançamentos para o trimestre? Daniel, primeiro, obrigado pela pergunta. Existia a expectativa, sim, de lançamento de 2, e um desses 2, só dizer que ele não é um novo lançamento, né? Que foi a última fase do Fazenda Itapetí. E o outro foi o terreno que nós fizemos a venda para a Cury e nós entramos na sociedade. E essa gestão é uma gestão Cury, inclusive, que é um segmento econômico. Então, nós ficamos muito tranquilos e até reflete as vendas, né? 92% das unidades vendidas. Então, fizemos 3 lançamentos, mas acho que foi até assertivo. Em relação, eu não consigo te falar a quantidade de lançamentos que nós vamos fazer agora no terceiro TRI. Nós estamos preparados, estamos com os projetos que já vinham sinalizando para esse TRI, aprovando o projeto, vendo a parte legal e, inclusive, já trabalhando a parte de prospecção desses produtos.
Mas dizer para você assim que nós vamos lançar, eu acho que vai ser uma quantidade menor do que essa expectativa do 7, que em algum momento foi falado, porque a gente preza hoje em sair com produtos que a gente vai conseguir estar bem alavancado num momento bom de mercado, que a gente vai ter tranquilidade. O En fala muito isso comigo. Não vamos criar novos estoques. Nós temos que lançar, óbvio que todo lançamento tem a sua curva natural de vendas, mas que a gente tem que atingir essa curva natural. Porque se for para lançar só para dizer que lançou, é melhor a gente esperar o momento adequado. Complementando aí o Bono, Daniel, obrigado pela pergunta. Eu acho que a companhia está num caminho, né, quem acompanha aí nos últimos anos, que é esse caminho de redução de alavancagem e venda de estoque e melhora de margem. E estamos conseguindo entregar. Então, o recado aqui, a empresa, a gente está bem cauteloso, vamos dizer assim, com o ano, né, questão de taxa de juros, tudo isso que está acontecendo. Obviamente que a gente vai deixar alguns produtos na prateleira e, como o Léo comentou, a gente vai sentir o mercado produto a produto. A ideia é lançar, se o mercado tiver comprador, se a gente tiver uma boa performance de venda, a gente vai em frente. Senão, a gente prefere esperar um pouco e passar esse período e voltar a lançar mais para frente. Próxima pergunta do Tomás Awad, da 3R. Duas perguntas. Bom dia, qual o montante de terrenos desse TRI? E qual foi o impacto em caixa desse trimestre? E se teve impacto contábil? E a segunda pergunta é se existem novos terrenos para serem vendidos em 2025. Tomás, obrigado pela pergunta. É importante destacar que ao longo de 2024 a gente vendeu 5 terrenos. No primeiro trimestre a gente não vendeu nenhum terreno, mas agora já no segundo tri a gente vendeu um dos terrenos, tá? Sobre impactos contábeis, como são alguns terrenos que a gente já tinha comprado há algum tempo, a gente conseguiu fazer frente ao preço de aquisição, em sua grande maioria, e a geração de caixa no primeiro trimestre vindo de terrenos não teve nenhum, a gente não teve nenhum pagamento no primeiro trimestre de 2025 vindo de terrenos, tá? Então, o resultado que passou aí, tanto do ponto de vista de geração de caixa, quanto do ponto de vista de resultado, não teve impactos nem positivos nem negativos de vendas de terreno, tá? Não sei se ficou claro, qualquer dúvida, nos pergunte aqui depois. A próxima pergunta é da Juliana Veiga, do Itaú BBA. Obrigado, Juliana. Tenho duas perguntas. Queria entender um pouco mais sobre a expectativa de margem bruta até final do ano, considerando que no segundo e terceiro trimestre de 24 que a gente entregou margens 100 bips acima desse TRI. E a dois, como estão vendo demanda em alta renda nesse início de ano, se a gente sentiu alguma redução em relação ao ano passado. Juliana, eu vou pegar a primeira, o Bona pode complementar com a segunda, tá? Juliana, é importante lembrar que a margem que a gente reporta, ela é um mix de POC, né, de obras em andamento, e estoque pronto. Lembrando que a gente tem estoque pronto, alguns produtos com altíssima margem no nosso produto, na nossa prateleira, como o W, tem quase 50% de margem, tá? O que a gente enxerga de margem recorrente é algo perto dos 30, como eu já vim sinalizando. Aí você compara com trimestres anteriores dos anos anteriores, teve muito efeito de W, Window Moema, tinha margens mais altas. Por isso que a gente entregou ali em 24 essas margens um pouco mais altas. O que a gente vislumbra daqui para frente é aquilo que eu comentei, perto dos 30, tá? Essa aqui é a primeira nuance. E aí só queria esclarecer que a margem reportada é uma composição de estoque pronto que a gente vende, que está acabando, principalmente o W, e margem POC que a gente reconhece aqui a tri. Eu acho que essa é a primeira pergunta. A segunda, o Bona me ajuda aqui.
Juliana, primeiro agradecer a pergunta, e eu queria aí dividir, quando você fala de demanda da altíssima renda, primeiro assim, eu vou dizer para vocês que hoje o sentimento que eu tenho, que esse começo de ano está mais agudo do que nós estávamos no ano passado, em média, no ano inteiro. Principalmente porque no alto padrão a gente tem momentos dessa demanda. Hoje o que nós temos no nosso estoque de altíssimo padrão são empreendimentos que nós estamos entregando. Então esse é um momento importante para o altíssimo padrão, porque primeiro essa pessoa mora bem. Essa pessoa ela não tem uma necessidade como baixa renda de moradia. Então, ele tem um momento, ou ele compra na planta para ver uma oportunidade, um projeto diferente, ou ele vai comprar naquele momento oportuno, muitas vezes próximo da entrega, ou na entrega, onde ele está vendo que se realizou. Então, assim, dois projetos icônicos que nós temos, um é o Figueira Leopoldo e o outro é o Artefato, nós vamos entregar nos próximos meses, e essa demanda aumentou, sim, bastante para esse produto que está quase pronto, ou pronto. Em relação ao altíssimo padrão para os lançamentos, a gente vê que tem demanda sim, a demanda está importante e muitos clientes vêm atrás da gente para os nossos terrenos, tanto para o República, como Jardins, para os produtos da própria Higienópolis, porque são projetos icônicos. A gente vê sim que tem uma demanda e tem uma possibilidade, uma boa velocidade de venda, ao seu tempo, obviamente, muito pelo produto que você vai colocar, o projeto que você elaborou para aquilo, sendo um produto especial, um produto que a pessoa vai entender que se ela perder essa oportunidade, dificilmente a gente vai ter uma peça de reposição. Uma outra coisa importante, os preços na cidade de São Paulo, eles vêm gradativamente subindo. E não subindo aleatoriamente, vamos subir porque a gente tem que passar margem de custo de obra. Eles estão subindo, mas estão sendo absorvidos pelo consumidor. Então, o consumidor também, esse cliente, está percebendo que deixar de passar a oportunidade de um produto que se encaixe dentro do que ele imagina, ele pode amanhã não ter mais uma peça de reposição como essa. Então, a gente vê com bons olhos, de novo, como disse o Henry, como disse o Leonardo, com o pé no chão, mas a gente está vendo um nicho bem importante, principalmente com a qualidade de terreno que nós temos. Bom, eu queria te complementar. A pergunta é muito focada para alta renda, né? E é importante lembrar que, geralmente, a pessoa que compra um apartamento de 10, 15, 20 milhões de reais é aquela pessoa que tem liquidez. E o investidor ou o comprador tomar um recurso hoje no banco com taxa de 11, 12% e carregar o caixa dele a 15%, tem aqui um ganho financeiro importante. Então, obviamente, na hora que o CDI baixa e o custo e a remuneração desse investidor, desse comprador nosso, fica abaixo da taxa de juros dele, ele vai lá e pré-paga. É uma dívida que ele pode pré-pagar a qualquer momento. Mas é importante ter em mente que para o altíssimo padrão, para a pessoa que tem dinheiro aplicado em CDI ou qualquer outro investimento, é um bom momento para você tomar uma dívida a 11, 12 e ter o seu caixa andando a 15. Então, eu queria complementar com essa visão. A próxima pergunta é do Luiz Giorgetto, do Blue Bank. Luiz, obrigado por envio da pergunta. Gostaria de entender se a companhia pretende fazer novas operações no mercado de capitais, desde antecipação de carteira ou via dívida corporativa, comparando com a estratégia dessas emissões de CRI, com a retomada do plano empresário que você comentou, seria a partir do ano que vem. Luiz, é importante lembrar que a gente é uma companhia de investimento intensivo, né? Então a gente acessa constantemente tanto o mercado de capitais quanto o mercado bancário, obviamente sempre com muito planejamento e com muita visibilidade do que a gente gostaria de fazer, tá? Então, indo direto à tua pergunta, a gente vai continuar captando sim recursos de plano empresário, que é uma linha bastante importante para a companhia, para todo o setor do mercado imobiliário, e a gente sim também vai continuar acessando o mercado de capitais para fazer CRIs
em momentos que a gente considera oportunísticos e com uma estrutura de custo de capital adequado para aquilo que a gente quer fazer aqui dentro da companhia, tá? Então, resumindo, a gente vai continuar captando nos dois lados. CRI, quando for bom para a companhia, e plano empresário como modo de negócio da companhia, tá? Pessoal, a última pergunta, por enquanto, é mais uma do Tomás Awad, da 3R. Quanto das vendas de terrenos de 24 geraram caixa? Tomás, obrigado pela pergunta e para a gente esclarecer aqui também. A gente já recebeu das vendas que a gente fez de terrenos de 2024, 65 milhões de reais. Queria destacar que boa parte do valor que a gente vai receber das vendas de terreno que a gente fez ao longo de 24 e agora em 25 virá de permutas financeiras também. Então, boa parte dos recursos vem dessa linha de permuta financeira, em adição aos 64 milhões de reais que a gente já recebeu, tá? A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Henry para que faça as considerações finais da companhia. Bom, obrigado a todos. O que eu queria falar é que a Elbor ela continua com a sua estratégia muito clara, né, que a gente já vem aqui divulgando e comentando há mais de 2 anos, que é redução da alavancagem, redução de estoque e lançamentos na medida certa, quando o mercado estiver quente, né, para os lançamentos. Então, acho que não mudou. Queria destacar que esse ano também, como o ano passado, é um ano de muita entrega. Diferente, né, Léo, do ano passado, as entregas vão ocorrer até aí julho, e junho, julho, que isso é muito bom, porque os repasses vão ocorrer dentro do ano. Então, possivelmente, a gente vai atingir aquele nível de repasse que a gente imagina, que é muito semelhante ao ano passado, que vai, mais uma vez, nos ajudar na nossa desalavancagem. Questão de lançamento, eu acho que o principal recado aqui é que a gente está muito cauteloso. A empresa ela está mais de 40 anos fazendo isso. A gente já passou aí, né, Marcelo, mercados bons, mercados ruins. E a gente sabe que esse ano é um ano de desafio, um ano de taxa de juros alta, tudo isso que a gente comentou. Mas acho que o principal, a companhia tem bons produtos, bons projetos. Estamos aí com uma equipe de vendas, né, a Elbor Vendas, muito azeitada, né? O ano passado foi recorde de vendas da nossa house. Hoje a gente tem em torno aí de 600 corretores na unidade de São Paulo, em torno de 80 na unidade de Mogi. Então é isso. Mas o grande recado é esse: é cautela e vamos continuar com a nossa estratégia que está muito clara. Queria agradecer a participação de todos, agradecer aqui ao Marcelo, ao Léo e a toda a nossa equipe de RI. Muito obrigado a todos e bom dia. Bom dia. A videoconferência da Elbor está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.